Olá, vamos dar sequência à nossa disciplina de papiloscopia forense, voltando aqui ao estudo das microscopias. Então no último encontro, paramos no nosso slide sobre a microscopia eletrônica de varredura, também conhecida como MEV, e aqui é importante a gente lembrar das siglas, né? MEV para microscopia eletrônica de varredura e MET para microscopia eletrônica de transmissão. Então, retornando, a gente comentou aqui, né, dessa fonte de elétrons, né? No caso da microscopia eletrônica, tanto de varredura quanto de transmissão, essa fonte de elétrons pode ser o filamento aquecido de tungstênio, normalmente é o que a gente vai encontrar. Então, um filamento aquecido de tungstênio muito fino, né, com 100 micrômetros de diâmetro, que vai fornecer essa fonte de elétrons, que vai interagir com a nossa amostra, ok? A nossa amostra, então, sob a análise do nosso microscópio eletrônico de varredura. Vamos lembrar que na microscopia eletrônica de varredura a gente tem as chamadas lentes eletromagnéticas, enquanto na microscopia óptica nós temos as lentes de vidro, ok? E são essas lentes eletromagnéticas que vão conseguir orientar esse feixe de elétrons para que eles possam interagir com a amostra. Temos a câmara da amostra, que é mantida a vácuo nos microscópios eletrônicos, ok? Então temos a câmara da amostra, né, o sistema de vácuo, um controle eletrônico e o sistema de imagem em separado. O que é muito importante a gente lembrar quando a gente considera a microscopia eletrônica de varredura é que existem dois tipos de elétrons que vão ser responsáveis pela formação da nossa imagem. Então isso daqui é muito importante porque a gente se lembre, e eu já vi isso sendo cobrado em questão de concurso. Então a gente tem um primeiro tipo que é o elétron retroespalhado e o segundo tipo que é o elétron secundário, tá? Então são esses dois tipos que vão ser responsáveis pela formação da imagem. Esses nomes, retroespalhado e elétron secundário, têm a ver com a interação do elétron com os átomos presentes na amostra à medida que esses elétrons vão varrendo a amostra e formando aquela imagem tridimensional. Vamos lembrar também que no caso da microscopia eletrônica de varredura, as imagens formadas são tridimensionais. E o preparo da amostra, só para a gente finalizar essa questão, né, o preparo das amostras envolve o que a gente chama de sputtering, do inglês, que seria a metalização da amostra. Normalmente são cobertas com ouro ou com platina. Isso para permitir que os elétrons consigam interagir e formar as imagens, né? As nossas amostras, não importa se é uma amostra biológica, se é uma amostra de pele humana, de inseto, ou se é um material que vai ser avaliado, uma estrutura de um determinado material, todas essas amostras elas vão ser cobertas com átomos de ouro ou com átomos de platina. Tá? Eles vão ser pulverizados, esses átomos, sobre a amostra. Ok? Como resultado, o que a gente tem são imagens como essas aqui, desse slide, onde a gente tem grãos de pólen aqui à esquerda, e observem que, por menores que sejam, né, a gente tem a possibilidade de enxergar a estrutura tridimensional desses grãos de pólen, como a gente está observando aqui, né, tem a possibilidade de fazer medidas, né, dessas estruturas, enxergar a região mais superficial, a região dentro desse contexto tridimensional a gente consegue ter uma boa noção morfológica, né? O que seria uma noção morfológica? Uma noção da forma. Opa, aconteceu algum probleminha aqui. Deixa eu descartar. Bom, vamos retornar aqui, beleza? Então, uma boa noção chamada de... Está acontecendo algum problema aqui com a minha caneta, mas vamos em frente. Morfológica, tá? Seria, então, ele vai me dar informações tridimensionais da forma, ok? Da forma da minha estrutura. E aqui à direita temos essa imagem de um inseto, no caso, um inseto microscópico, né, na escala micrométrica, e temos informações, inclusive, sobre esses ocelos, né, essas estruturas aqui oculares, né, com uma boa informação tridimensional. Então, nesse aspecto, se a gente considerar as técnicas de microscopia de luz em comparação com as técnicas de microscopia eletrônica, a gente tem que a microscopia eletrônica de varredura fornece uma imagem tridimensional. Dentro da microscopia de luz, a gente tinha os estereomicroscópios, que fornecem também imagens tridimensionais. No caso da microscopia de luz,
o feixe de luz incide sobre a amostra e é refletido e a gente consegue captar essa imagem. No caso da microscopia eletrônica, o feixe de elétrons incide sobre a amostra, coberta com metal, normalmente ouro ou platina, e aí a gente consegue, através de um detector, né, formar essa imagem, ok? Vamos seguir. A gente tem agora o microscópio eletrônico de transmissão, conhecido como MET. Tá? Então, essa abreviação significa microscópio eletrônico de transmissão. Como a gente pode ver nessa figura, ele costuma ser um equipamento maior do que o microscópio eletrônico de varredura, com essa grande câmara, né, que é mantida a vácuo, onde são encontradas as lentes eletromagnéticas. Tá, o microscópio eletrônico no microscópio eletrônico de transmissão, MET, os elétrons vão atravessar a amostra, que no caso são ultrafinos. Então a gente de cara já percebe que existe uma semelhança do microscópio eletrônico de transmissão com o microscópio óptico composto. Por quê? As amostras precisam ser finas no microscópio óptico para que a luz atravesse a amostra e no microscópio eletrônico de transmissão para que o feixe de elétrons atravesse a amostra. Por isso a gente tem essa gradinha, né, ou essa grade metálica em que o corte ou a nossa amostra, o corte histológico da nossa amostra é depositado nessa superfície da gradinha. E aqui a gente consegue observar a partir dos elétrons que vão atravessar essa amostra. E na verdade a gente vai observar pequenas regiões, essas regiões dos quadradinhos aqui que a gente está observando, porque os elétrons obviamente vão bater nessa gradinha e não vão formar imagens na região da grade em si, né? Mas sim nesses espaços aqui que a gente encontra, ok? Então as amostras envolvem uma difícil preparação, é uma preparação muito elaborada, mais elaborada até do que a de microscopia óptica. A gente tem etapas de fixação, de pós-fixação, de desidratação da amostra, de inclusão, de contrastação. É necessária a localização da área de interesse em microscópio óptico. Então, se a gente quiser levar uma amostra para microscopia eletrônica de transmissão, vai ser necessário primeiro passar no... Toda hora eu aperto aqui errado esse negócio. Microscópio óptico, para depois, só depois de passar pelo microscópio óptico e selecionar as áreas de interesse e avaliar, inclusive, se a amostra tem condições, tem boas condições, só então que ele vai para o MET, ok? É impraticável para material vivo, então todas as amostras precisam estar mortas, tá? Na microscopia eletrônica de transmissão, num corte ultra fino. E a gente chama de ultramicrótomo, tá? O equipamento. Enquanto a gente chamava de micrótomo na microscopia de luz, aqui para a microscopia eletrônica vai ser o ultramicrótomo, que envolve uma faca de diamante. Enquanto na microscopia óptica a gente tem facas de vidro, aqui a gente precisa de uma faca de diamante capaz de cortar as nossas peças, né, as nossas amostras em espessura de 700 nanômetros, tá legal? E, bom, a gente tem um maior número de lentes eletromagnéticas, isso envolve uma maior aceleração dos elétrons, né? Por essa razão, esse instrumento é tão poderoso. E ele tem um limite de resolução de 0,2 nanômetros. Isso é muito importante a gente fixar, porque esse é tido como o limite de resolução da microscopia eletrônica. Enquanto na microscopia óptica, o nosso limite de resolução é de 0,2 micrômetros, na microscopia eletrônica de transmissão, que é a mais poderosa, em termos de limite de resolução, nós temos 0,2 nanômetros. Tá legal? Então a gente consegue distinguir dois pontos, né, usando esse equipamento, se a distância entre eles for de 0,2 nanômetros. Ok? A distância mínima entre eles for de 0,2 nanômetros, a gente ainda consegue distinguir dois pontos. Tá? Se for inferior a isso, tá? Se for 0,1, por exemplo, a gente já não consegue ter uma distinção, uma boa distinção entre esses dois pontos. Obviamente que os equipamentos podem variar, né, de um fabricante para o outro. Alguns vão ter limites de resolução inferiores, né, ou seja, vão ser instrumentos mais potentes, mas em regra o 0,2 nanômetro se aplica aos equipamentos de MET, tá, ou de microscopia eletrônica de transmissão. Esse equipamento ele permite inclusive a possibilidade de visualizar átomos, né, ou seja, a gente entra numa escala muito pequena de fato da matéria, né, através desse equipamento. E nesse caso, no caso do MET, diferente do microscópio eletrônico de varredura, nós temos os elétrons transmitidos
que seriam os elétrons que conseguem atravessar a amostra, ok? Então eles atravessam a amostra, vão ser responsáveis pelas regiões brancas, tá? A gente vai olhar já já a figura. Existem os elétrons inelasticamente espalhados, que eles vão atravessar a amostra, mas vão ser desviados, ok? Vão ser desviados, vão formar nas imagens regiões acinzentadas. E temos os elasticamente espalhados, que vão formar as regiões escuras. São aqueles que vão ser ou absorvidos ou refletidos pela nossa amostra, ok? Então vão formar as regiões escuras. Bom, os elétrons, né, que atravessam essa amostra ou são desviados, eles atingem o chamado ecrã ou filme fotográfico, tá? Que seria a porção de detecção do nosso equipamento, do nosso microscópio eletrônico de transmissão. Vamos em frente. Aqui a gente tem imagens, então, de amostras analisadas pelo microscópio eletrônico de transmissão, e a gente observa aqui organelas celulares. E observa também que essa é uma estrutura de uma mitocôndria, ou seja, uma organela celular, que foi onde foi efetuado um corte, né, um corte ultra fino. Então aqui a gente tem uma imagem bidimensional, certo? A gente consegue avaliar a estrutura morfológica, mas sobre o aspecto bidimensional, ok? Diferente da microscopia eletrônica de varredura. Tá? Então, em MET, a gente tem essa amostra bidimensional. E é muito usado, de fato, para estudar componentes celulares, componentes muito pequenos. E dentro de materiais, a gente tem aqui um exemplo de nanopartícula de ouro, onde é possível a visualização das estruturas atômicas, né? Ou seja, dos átomos aqui que estão se ligando para formar essa partícula, ok? Então aqui é um exemplo da possibilidade que temos de enxergar estruturas na escala atômica, tá? Usando aí o microscópio eletrônico de transmissão. Vamos em frente. Um outro tipo de microscópio relativamente popular, né? Uma vez que a gente não está falando só de microscópio óptico, mas estamos falando de outros equipamentos, a gente tem um microscópio chamado de microscópio de força atômica, conhecido como MFA. É um tipo de microscopia chamada microscopia de sonda. Vamos escrever aqui microscopia de sonda. O que seria uma microscopia de sonda? Significa que eu tenho uma ponta ultra fina, né, uma agulha, imagina uma agulha da finura de átomos, né, ou seja, a coisa mais fina possível que a gente consegue imaginar. E essa coisa muito fina, né, essa estrutura muito fina dessa agulhazinha, ela vai passar por cima da minha amostra, vai varrer a minha amostra e vai me trazer informações sobre essa amostra. Aqui nessa figura da bancada, a gente consegue ver o microscópio de força atômica e observa que, apesar desse nome, né, força atômica, a gente já imaginaria algo gigantesco, é uma coisa bem pequenininha, né? É uma estrutura pequena mesmo. Então, costumam ser equipamentos até mais baratos que os microscópios eletrônicos, muito mais baratos que os microscópios eletrônicos de varredura e de transmissão, que dentro do contexto dos microscópios são os equipamentos mais caros que a gente vai ter. Bom, esse equipamento funciona da seguinte forma: a gente tem uma fonte de laser, aqui, ó, que a gente pode observar, uma fonte do laser. Esse laser atinge essa porção aqui apical do cantilever, que é essa espécie de... essa estrutura aqui, ó, que eu estou marcando, não vou nem tentar dar um sinônimo para ele, apesar de existir um sinônimo chamado de viga, algumas pessoas chamam isso de viga, é pouco comum, mas a maioria chama de cantilever mesmo, tá? E nesse cantilever, na ponta dele é que a gente tem a chamada ponteira, que é aquela agulha que eu comentei com vocês. Essa ponteira aqui é que vai entrar em contato com a nossa amostra e vai varrer a amostra, nos oferecendo aqui a informação, né, sobre a sua morfologia ou viscoelasticidade, enfim, uma série de propriedades sobre essa amostra. Esse laser incide aqui nessa região apical, onde tem um espelho, e esse espelho, então, transmite aqui, né, esse pulso do laser para o nosso detector, ok? Pode ter um outro espelho aqui,
né? Enfim, as estruturas podem variar um pouco. E outro detalhe importante é esse chamado scanner piezoelétrico ou cerâmica. Cerâmica cerâmica piezoelétrica, ok? Cerâmica piezoelétrica. Essa cerâmica, é ela que faz a amostra se mover, né, enquanto o cantilever e a ponteira ficam estáticos, né? Então ela vai se movendo e promovendo esse contato muito sensível, tá, da amostra com a ponteira. Aqui a gente tem exemplos de ponteira nessa figura, observem a finura, né, dessas estruturas, e justamente nessa região aqui, ó, nessa ponta da ponteira, é que vai entrar em contato com a nossa amostra, ok? Normalmente isso vai ser mais usado para o estudo de materiais, isso não existem, pelo menos eu não conheço, né, nenhuma aplicação desse tipo de microscopia para estruturas da pele, mas são muito usados para caracterização, por exemplo, de materiais nanoestruturados. Então, eventualmente, reveladores de impressões digitais que estejam na nanoescala, sejam nanoestruturados, uma das metodologias de caracterização dessas mínimas estruturas é a microscopia de força atômica, né, uma das microscopias de sonda. A imagem gerada é uma imagem como essa daqui, que a gente está vendo à direita, tá? E ele pode funcionar em 3 modos de operação. A gente tem o modo contato, em que a ponteira literalmente entra em contato com a nossa amostra. A gente tem o chamado contato intermitente, em que essa ponteira ela fica como se estivesse bicando a amostra, então ela fica tendo contatos intermitentes, né? E tem o modo de não contato, em que apenas a interação, as forças de atração e repulsão da amostra pela ponteira vão ser levadas em consideração. Então existem esses 3 modos, e é um equipamento que tem resolução atômica, ok? A gente consegue também enxergar aí a escala atômica com o microscópio de força atômica. Vamos passar então para as questões relativas à microscopia, as microscopias, né, de maneira geral. Eu confesso que encontrei poucas questões aí nos vários concursos, né? A gente tem concursos desde o Inmetro até para universidades, né, para técnicos de laboratório, e eu encontrei algumas questões, trouxe as que eu achei mais relevantes para a gente. Agora, a gente tem muita questão de microscopia eletrônica, por incrível que pareça, né, com relação à microscopia óptica. Vamos atacar essas questões então. Vamos lá, uma questão lá da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, de 2013. Diz o seguinte: o microscópio óptico é constituído de diversos componentes para geração e captura das imagens. As afirmações a seguir dizem respeito ao sistema e à sua função no microscópio óptico. Então vamos lá. Questão de número 1, item de número 1, né? As lentes objetivas têm função de gerar imagem real, direta e com ampliação final. O que vocês me diriam aqui com relação à ampliação final? Item errado, ok? Vamos marcar já aqui que o item está errado. Por quê? A ampliação final, ela só é dada pelo conjunto da lente chamada de objetiva, certo? Então a gente tem a lente objetiva mais a lente ocular, certo? Então a imagem, de fato, a imagem real, ela é produzida pela lente objetiva e ela é aumentada, né, ela é ampliada pela lente ocular, ok? E aí, assim, a gente tem a nossa ampliação final. Joia? Item de número 2. As lentes condensadoras têm a função de focar a luz e minimizar as reflexões internas. Correto. Essa é a função da lente condensadora, ou também chamada de condensador. Item 3. As oculares negativas compensam o efeito da curvatura do campo, produzindo imagem final plana. Correto também o item 3. Essa é uma das funções das lentes negativas, né? Evitar essa curvatura, esse efeito da curvatura. Tá joia? A gente não tinha comentado isso até então, mas estamos aproveitando para comentar agora um detalhe muito específico da microscopia óptica, né? E bom que a questão tenha trazido, que a gente já passa a ficar sabendo. E a gente tem aqui o item 4, dizendo o seguinte: o diafragma de campo ajusta a abertura do condensador à abertura da objetiva.
Então a justa abertura do condensador, a abertura da objetiva, está errado esse item 4, porque o diafragma, a função do diafragma é o controle, vou até anotar aqui, controle da intensidade, controle da intensidade luminosa. Ou seja, o diafragma é uma estrutura, né, é um dispositivo do equipamento do microscópio óptico para que a gente consiga controlar essa intensidade da iluminação, né, ok? Que incide sobre a nossa amostra. Tá joia? Então, temos aí agora como correto, né, itens 2 e 3, ou seja, gabarito letra B de bola. Vamos em frente. Bom, agora a gente tem uma questão também do Rio Grande do Norte, só que essa de 2009, lá da Universidade, né, do Federal do Rio Grande do Norte. A coloração é uma etapa muito importante para a visualização das estruturas de um tecido. Os corantes mais utilizados nos procedimentos histológicos são a hematoxicilina e a eosina. A gente comentou desses corantes, né, mas na primeira parte da aula. E aqui a gente fala em procedimentos histológicos, né? Isto é um termo que se refere, esse termo aqui, ó, histo, tá? É um termo que se refere a tecidos, tá? Como a gente vai analisar uma série de lâminas histológicas da pele, ou seja, são lâminas de tecidos da pele, tá? A partir da próxima aula a gente vai ter uma série de imagens dessas lâminas. E a gente sabe que na preparação da microscopia óptica, a coloração é uma dessas etapas, certo? E os principais corantes são hematoxicilina e eosina, tá? A hematoxicilina é um corante que normalmente vai ser usado para corar o núcleo das células, tá? O núcleo celular. E a eosina para corar estruturas do citoplasma, ou seja, outras organelas, né? E, enfim, outras estruturas, proteínas do citoplasma, né? Então, a gente tem essa grande diferença. Hematoxicilina para corar núcleos celulares e eosina para corar citoplasma. Então, vamos lá. A questão ela se refere a hematoxilina, né? A hematoxilina é um corante do tipo basófilo. Bom, se ela cora o núcleo celular, ela precisa ter uma afinidade por componentes ácidos, ok? Vou puxar até uma seta aqui. Então, ela tem afinidade por ácidos. Por que eu estou dizendo isso? Porque dentro do núcleo da célula nós temos o DNA, que é um ácido, né? O ácido desoxirribonucleico. Se esse corante tem afinidade pelo núcleo celular, ele tem afinidade por ácidos, ok? Então, ele não é basófilo, ele é chamado acidófilo, ok? Então, vou colocar aqui, ó, acidófilo, né? Acidófilo, ou seja, afinidade por ácidos. Então, a letra A a gente já descarta, ele é um corante ácido. Sim, se ele tem afinidade, a gente tem que entender o seguinte, se ele tem afinidade por ácido, né? Então, se ele é acidófilo, ele necessariamente não pode ser um corante ácido, ele tem que ser um corante básico, tá? Então, a gente descarta também a letra B e a gente fica com letra C e D. Letra C é um acidófilo, tá correto. Na letra D ele diz que é um corante básico, também está correto. Vamos dar continuidade. Então, na letra C, acidófilo que confere um tom rosa aos componentes ácidos mais abundantes nas células, como o retículo endoplasmático. Errado. Primeiro que ele não tem afinidade por retículo endoplasmático, segundo que não dá uma coloração rosa, ok? Não confere um tom rosa. E sim, confere um tom azulado, escuro, principalmente a componentes ácidos das células. Exatamente. O melhor exemplo que a gente tem é o núcleo, ok? Questão tranquila, então. Gabarito letra D. Vamos em frente.
Questão 21. Para analisar amostras eletricamente isolantes em um microscópio eletrônico de varredura, então a gente já tem uma questão aqui sobre o microscópio de varredura, também conhecido como MEV, certo? Então, recomenda-se recobrir a amostra com uma fina camada de ouro. Ouro ou platina, né? Ouro ou platina, tá? Então a gente teria essas duas opções, como ele fala recobrir a camada com uma fina camada de ouro, está correto o item A. Acaba que o item A é o gabarito da questão, mas vamos olhar as outras também para a gente entender aqui se tem algo que a questão ainda possa acrescentar. Utilizar tensões mais altas do microscópio com o objetivo de aumentar a condutividade. Não, aqui a gente está falando de amostra eletricamente isolante, né? Então não faz sentido. Recobrir a amostra com uma fina camada de tungstênio. Opa, a questão tentou confundir, né? Tentou confundir o candidato, porque tungstênio é o filamento, né? É o filamento da fonte de elétrons, certo? Filamento da fonte de elétrons. Ok? Cobrir a amostra ou é ouro, ou vai ser ouro, ou vai ser platina, para cobrir a amostra, ok? Utilizar corrente mais alta, opa, mesma questão. A gente está falando de eletricamente isolante, né? Amostra eletricamente isolante, ele fala novamente de utilizar corrente. Então, o gabarito, de fato, letra A é a única possibilidade que a gente tem. Questão de número 22. A figura a seguir representa um esquema de microscópio de força atômica, chamado de AFM, moderno. Os números de 1 a 6 indicam seus componentes. Então vamos lá, o que a gente tem aqui? A gente tem a fonte, certo? Aqui no 1. 2, a gente tem um espelho, que vai fazer com que esse laser da fonte bata nesse espelho e volte aqui para o ápice do cantilever, né? Onde se encontra também a ponteira, e retorne aqui para o nosso detector, ok? Vamos lá, vamos ver então as nossas opções. Letra A, fonte de elétron, ok? Vamos vendo o que a gente já pode excluir aqui, né, dos itens. Na C a gente tem um laser. Não, aí é o seguinte, vamos lá, vamos recordar. A gente não está falando aqui de... Isso aqui não é MEV, certo? E não é MET. Então a gente não pode fazer uma confusão entre as microscopias. Para MET e para MEV, que são as microscopias eletrônicas de varredura e de transmissão, a gente tem a chamada fonte de elétrons, ok? Fonte de elétrons. Vamos ver se vocês estão ligados nisso. Aqui no 1, a gente tem a fonte chamada de a fonte do laser, certo? É a fonte luminosa do nosso equipamento. Então a gente tem um laser que sai dessa fonte. Não é uma fonte de elétrons como a gente observa nas outras microscopias, tá? Então aqui, a letra A e letra B, a gente teria esse problema, certo? Que ele está tentando confundir o candidato com relação à fonte de elétrons e laser. E na letra C e na letra D a gente tem laser. Mas vamos em frente. O 2 da nossa figura seria o espelho, certo? Aí a gente tem aqui na letra A teria o espelho, ok. Digamos que a gente tivesse ficado em dúvida com relação à fonte, né? 2 viga, não, aí a gente não tem viga. Lembra que a viga é o que a gente pode chamar o cantilever, que está aí indicado pelo item 3, pelo número 3. Prisma de difração também não é o nosso caso aqui na microscopia de força atômica, e a gente tem espelho aqui na 2. Então, mesmo que a gente tivesse ficado em dúvida no item 1, né, a gente poderia dar continuidade aqui na nossa questão. O número 3 seria haste. Lembra que a gente chama de cantilever, e aqui no caso ele está chamando de viga, que é um dos sinônimos, apesar de ser pouco comum, né, não poderia ser espelho de forma alguma. Também haste rígida não poderia ser, por quê? Porque essa haste ela tem que ser extremamente maleável, tá, para permitir essa varredura. Então ela não poderia ser rígida também, ok? Então viga é um sinônimo. O que mais? No 4 a gente tem aqui posicionador piezoelétrico. Não, esse aqui é o que fica embaixo, certo?
é o que está indicado pelo número 5, então também não poderia ser. E a gente tem a amostra, ok, a gente está vendo a amostra aqui com vários acidentes, né, um relevo específico que está sendo varrido. E a gente tem no 5 o posicionador piezoelétrico, certo? Ou cerâmica, né? Também pode ser chamado de cerâmica piezoelétrica. Opa, passou. Deixa eu voltar. Cerâmica piezoelétrica. Em 6 a gente tem o detector, ok? Então, mesmo que a gente tivesse dúvida em um ou dois desses componentes, a continuidade aqui na leitura, né, a análise, nos levaria necessariamente aqui para o gabarito que é a letra D, ok? Vamos em frente. Mais uma aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A questão diz o seguinte: as objetivas de imersão são componentes do microscópio óptico utilizadas na observação de materiais cerâmicos quando se pretende. Então, materiais cerâmicos é um dos exemplos. Claro que a gente poderia analisar materiais biológicos, né, estruturas celulares, usando as objetivas de imersão. Qual que é a grande característica dessa objetiva? É que ela seria o maior aumento possível dentro do microscópio óptico. Então, vou colocar aqui, ó, maior aumento em microscopia óptica, ok? E para isso, para que a gente consiga formar uma boa imagem, é necessário usar o chamado óleo de imersão. Óleo de imersão. Isso para que a luz consiga ser conduzida, atravessar a amostra e ser conduzida até a nossa objetiva, até a lente da objetiva, chamada objetiva de imersão, ok? Vamos aos itens. Seria o objetivo aumentar o contraste de fase? Não. O objetivo, né, de usar uma objetiva de imersão não seria aumento de contraste de fase, não seria isso. Reduzir a captação de luz? Não, pelo contrário, né? A gente tem aumentar a profundidade de foco, também não é o caso, porque a gente está falando aqui de microscopia óptica, né, que é uma análise bidimensional. Aumentar a ampliação da imagem com boa resolução, gabarito letra D, ok? Então, aumentar a ampliação da imagem com boa resolução. Essa é a função, né, dessa lente objetiva de imersão. Na verdade, qualquer objetiva, né, qualquer lente objetiva tem essa função, tá? Da gente aumentar a ampliação da imagem e ter uma boa resolução. Ok? Questão de número 41. Os tipos de elétron utilizados na formação de imagem por microscopia eletrônica de varredura são secundários e transmitidos. Não, transmitido ele é do MET. Ele está falando de MEV, certo? Está falando de microscopia eletrônica de varredura, então está falando de MEV. Letra B, primários e secundários. Não, o secundário é do MEV, ok. Mas primários a gente não tem esse tipo. Transmitidos é do MET, refletidos a gente poderia chamar, em alguns casos, né, ou retroespalhados, mas o transmitido é do MET, não do MEV. Secundários e retroespalhados, está aqui o gabarito, item D. Falei que esse conteúdo já tinha sido cobrado numa questão de concurso. Agora vamos para uma questão aqui da VUNESP, né, para assistente de suporte acadêmico, de 2011. Essa questão a gente vai usar para fechar aqui o nosso conteúdo de microscopia, e ela traz o seguinte: nas micrografias a seguir, em A tem-se uma imagem de microscopia eletrônica de transmissão, MET, ou seja, é aquela microscopia que envolve o corte histológico da imagem, certo? Do limite entre duas células. Então a gente está vendo aqui um limite entre duas células. Aqui a gente tem uma célula e aqui a gente tem a outra célula, ok? Célula. E já em B, observa-se um epitélio em microscopia de luz, no qual também se pode ver o limite entre as células. Só que aqui, ó, a gente tem uma célula aqui, outra célula aqui, outra aqui, ok? Estamos vendo esse limite entre as células aqui. Mas, obviamente, que a nossa magnificação na A está muito maior, ok? Magnificação maior aqui na A. Então aqui a gente tem MET e aqui a gente tem microscopia óptica. Ele comentou isso, microscopia de luz, ou também chamada de microscopia óptica, aqui na B,
certo? Sabendo que as bicamadas lipídicas, o que seriam essas bicamadas lipídicas? São as estruturas que separam as células, né? São as membranas celulares, tá? Então isso aqui é uma membrana celular. Tem cerca de 5 nanômetros. 5 nanômetros de espessura, é correto afirmar aqui. Então vamos lá, se eu tenho 5 nanômetros, quais são aqueles números, né, específicos que eu gostaria muito que vocês se lembrassem? Para a microscopia óptica, o limite de resolução é de 0,2 micrômetros. E para microscopia eletrônica de transmissão, o limite de resolução é 0,2 nanômetros. Vamos lembrar da escala métrica? Eu acho que é importante a gente falar disso aqui, que quando a gente fala de, por exemplo, 1 metro, né? Se a gente estiver falando de milímetro, 1 milímetro, isso aqui equivale a 10 a menos 3 metro, certo? Se a gente estiver indo mais a fundo, né, na nossa ampliação, e chegar a 1 micrômetro, isso aqui é 10 a menos 6 metro. E se a gente chegar a 1 nanômetro, a gente está falando de 10 a menos 9 metro. Tá? Poderia ir para picômetro depois disso, né, que aí seria 10 a menos 12, mas dentro da microscopia são essas aqui as grandezas que vão nos interessar. Vamos aos itens da questão. Letra A. Se pode ver as membranas nos dois tipos de microscopia, já que o limite de resolução do MET é 0,002 micrômetros. Vamos fazer a conversão? Se é 0,2 nanômetros, na verdade, o limite vai ser de 0,0002 micrômetros, ok? E não 0,002. E no microscópio de luz, 0,02 micrômetro também está errado, porque é 0,2 micrômetros, ok? Então, errado, item A. Item B. Se pode ver as membranas nos dois tipos de microscopia, já que o limite de resolução permite. Então, o limite de resolução do microscópio óptico é de 0,2 micrômetros. 5 nanômetros, como diz aqui o comando da questão, é muito abaixo de 0,2 micrômetros. Então, o limite de resolução, na verdade, não permite. Para qual? Para a microscopia óptica, não permite. Então, é errado também item B. Item C, se pode ver as membranas nos dois tipos de microscopia, já que o limite de resolução no MET é 0,0002, aqui está correto, né? E do microscópio de luz é de 0,2 micrômetros. Está correto, essas informações aqui estão corretas. Agora, o problema é isso aqui, ó, se pode ver as membranas nos dois tipos de microscopia. Está errado, porque no microscópio óptico não é possível. Errado C. D. Só se pode ver as membranas em A, já que o limite de resolução do MET é 0,02 nanômetros. Está errado também, porque é 0,2 nanômetros, ok? E do microscópio de luz é 200 nanômetros. Tá certo, né? 200 nanômetros é igual, isso aqui é igual a 0,2 micrômetros. Então, aqui está errado, né? Não é 0,02 nanômetros, errado o item D. E item E, só se pode ver as membranas em A, já que o limite de resolução do MET é 0,0002 micrômetros. Está certo que isso aqui é igual a 0,2 nanômetros, né? E do microscópio de luz, 0,2 micrômetros. Está correto. Então, item E é o item correto. Bom, voltando aqui. A gente finalizou então essa parte de microscopia óptica, né, de microscopia básica, né, que envolve microscopia óptica e as microscopias eletrônicas, incluindo a microscopia de sonda aí no final, né, de força atômica. E agora a gente vai passar então para os estudos mesmo histológicos, né, das estruturas biológicas que mais tem a ver com a nossa disciplina aí de papiloscopia forense, que estão contemplados aí no conteúdo do concurso. Beleza? Então a gente se vê daqui a pouquinho. Até mais.